Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre um livro que foi publicado pela editora Osana, de um amigo chamado Eliseu da Cunha. Um livro muito especial para mim. Primeiro porque eu ganhei um prêmio de literatura, o prêmio Areté. Tá aqui uma belíssima recordação, uma arte interessantíssima, tá lá Areté, o ano 2008, que se refere não à primeira edição do livro. A primeira edição do livro é essa daqui, essa é a capa. Estive preso, mas não estive só. Na verdade ele chamava Não Estive Só, a primeira edição, e depois em 2007 ganhou uma segunda edição revisada e ampliada, e aí sim estive preso e não estive só. Esse livro, para mim, ele é muito importante porque ele narra um período de 45 dias da minha vida. Como eu já falei num vídeo anterior, 45 dias em que eu fiquei preso devido a dívidas que eu tinha. Não foi nenhum crime hediondo que eu cometi. E nesse período de prisão eu escrevi um diário. Para passar o tempo eu escrevi um diário. Quando eu saí da prisão, eu tomei esse diário, mudei o nome das pessoas para preservar a privacidade de todas elas e transformei aquele diário, aquele relato pessoal, em um romance baseado em uma história real. Então, depois dessa primeira edição, foi feita a segunda e aí eu ganhei um prêmio Areté e o livro, graças a Deus, frutificou bastante. Eu já sei de advogados que usaram ele para poder entender a dinâmica de uma prisão e defender melhor o seu cliente. Eu sei de pessoas que usaram ele em dissertações, pesquisa de mestrado, como referência bibliográfica sobre a linguagem dentro da prisão. Eu já disse também em vídeos anteriores a respeito de uma mãe que comprou o livro e deixou em cima da cama, e a sua filha não conversava com ela, mas viu o livro, se interessou, pegou, leu, e aí dali a pouco as duas se reataram a amizade, a conversa, depois da leitura do livro. E muitas pessoas já me disseram: Magno, eu li o seu livro em 2 dias. Isso eu ouvi já várias vezes, né? Bom, é um relato pessoal. Eu faço ele, eu me coloco como escritor. Eu mudei a dinâmica como escritor. Eu coloquei o personagem principal, que aí passou a se chamar Henrique. Usei ele como ferramenta para poder transmitir uma mensagem mais universal. Como escritor, então, eu fazia a narração, e quando eu queria transmitir uma mensagem, eu colocava esse Henrique para pensar em meu lugar, para falar também em meu lugar, e o contraponto sempre era feito pelas pessoas com as quais eu havia ficado preso. Foi uma experiência de fato transformadora. Eu sempre digo que o meu conceito de liberdade mudou e foi muito mais ampliado, enriquecido depois dessa experiência que dura, uma experiência dura, mas realmente transformadora. Isso aconteceu entre dezembro de 93 até fevereiro de 94, foram 45 dias. Bem, é isso, eu quero ler aqui um trecho que narra o período em que, o dia de visita em que o meu pai, que aqui no livro se chama Sr. Campos, ele entra para fazer a primeira visita ao filho primogênito dele, ali na 90ª delegacia no Parque Novo Mundo, zona norte aqui da cidade de São Paulo. Diz assim: de repente a conversa foi interrompida. Do pátio, Henrique viu o pai, seu Campos, entrando pelo corredor. Levou um susto, o coração disparou. Num segundo, muita coisa passou pela cabeça de Henrique. Todos os conselhos do pai, todo o cuidado, a preocupação. Nada adiantou, e agora o pai o visitava como um guerreiro que se aproxima do inimigo derrotado para tirar-lhe a espada e consumar sua vitória. Mas seu Campos não veio para isso. Sentia-se derrotado junto com o filho. Estava ali prestando solidariedade numa hora tão delicada. Eles não se davam muito bem, mas a situação apagou toda a mágoa que existia entre eles. Henrique se aproximou rapidamente do Corró. Corró é uma área antes de entrar para o pátio onde ficam os presos, para não deixar o pai tão desorientado no lugar em que ele não era acostumado a estar.
Enquanto se aproximavam, os olhares se prendiam por entre as barras grossas de ferro. Pela primeira vez em muitos anos, o rapaz sentiu um forte desejo de dar um longo e apertado abraço no pai. Mas o destino havia colocado uma enorme grade entre os dois, impedindo esta cena de acontecer. Seu Campos olhava para o garoto e não sabia o que fazer nem falar. Trêmulo, os seus olhos rasos d'água, observava tudo em redor e tornava a olhar para o filho sem conseguir dizer uma palavra, nem precisava. Pela primeira vez na vida, em muitos anos, eles se entenderam, ali, na prisão. É um trecho para mim muito emocionante. De fato, eu tive uma relação bem conturbada com meu pai, na minha adolescência especialmente, e a partir daqui houve uma mudança na nossa maneira de se relacionar. Foi de fato muito bom, muito libertador para mim poder escrever essas palavras e descrever esse que para mim foi um dos principais episódios ali naqueles dias em que eu estive preso, mas não estive só. Esse título vem de uma passagem do livro bíblico de Josué, capítulo 1, entre os versículos 6 a 9, em que diz que onde quer que pisar a planta do seu pé, Deus estará com você, né? E eu aprendi essa passagem por sugestão de um outro preso que havia sido conduzido ali para a prisão também, seu Alfredo Richter. No livro ele também aparece, e ele, me vendo ler a Bíblia numa das manhãs, ele disse: abra sua Bíblia no capítulo 1 de Josué. Eu estava lendo a Bíblia, ele mandou eu fazer isso. Eu abri imediatamente, aquele homem gigante, enorme, eu fiquei até meio assustado. Ele: leia o trecho. Aí eu li o trecho, isso assim, sem nos conhecermos, né? Aí eu li, ele falou: leia em voz alta. E eu li, aí ele falou: tá vendo? A Bíblia diz que onde você pisar a planta do seu pé, Deus vai estar com você. Deus não ficou lá fora na cadeia quando você entrou aqui. Deus não fica do lado de fora do hospital quando os seus entram. E ele não me conhecia, ele não tinha a menor ideia de quem eu era. Isso era numa manhã, ele havia sido conduzido à prisão um dia anterior, porque ele viu uma briga de rua e foi arrolado como testemunha. Mas no dia dele testemunhar perante o juiz, ele havia sido operado, passou por uma cirurgia, e a maravilhosa lei brasileira diz que se a pessoa não comparecer para dar o testemunho, ela deve ser conduzida à prisão. Ele, já do alto dos seus 66 anos de idade, teve que passar por essa experiência. Para mim foi bom, né? Porque eu fui alimentado espiritualmente, emocionalmente pelas palavras e pelos conselhos que ele me deu. Ele talvez não tenha gostado muito daquela experiência, mas para mim foi muito boa. Eu espero que você tenha gostado da história de mais esse livro meu, e vamos em frente aí, tocando essa jornada, ok? Até o próximo!